Agora vamos à segunda pergunta. Penso che tutti noi qui presenti sentiamo fortemente Eu acho que todos nós aqui, la sfida della a evangelizzazione, gente sente também muito che è al forte cuore delle nostre o esperienze. desafio da Per questo evangelização, vorrei que é o chiedere a coração lei, da nossa Padre experiência. Santo, di aiutare me e tutti noi a capire E come por vivere isso, diz a pergunta, questa sfida nel nostro tempo. como entender esse Qual è desafio per do lei nosso la cosa più tempo? Qual é a coisa importante mais cui tutti importante noi movimenti, associazioni e comunità dobbiamo guardare que per attuare nós il temos compito cui que siamo atuar chiamati? para Come possiamo colocar na comunicare prática esse in dever? modo efficace Como la comunicar fede di oggi? de modo eficaz a fé hoje? Diz a segunda pergunta. Io dirò Mas tre parole. eu posso soltanto. dizer 3 palavras sobre Primo, isso. Gesù. A primeira é Jesus. Chi è la cosa più importante? O Gesù. que é mais importante? Jesus. Se noi andiamo avanti Se con nós l'organizzazione, seguimos con adiante altre cose, como con organização, belle com cose pure, ma senza coisas Gesù boas, mas sem non andiamo. Jesus, Una cosa non va. alguma coisa não dá certo. Gesù è il più importante. Jesus é o mais importante. Ma adesso io Mas agora eu vorrei fare un gostaria piccolo rimprovero, ma de, fraternalmente fra gostaria noi. de dar uma bronca fraternal. Avete gridato Vocês, in piazza, Francesco, vocês gritaram, Papa Francesco, Francesco, Ma Francesco. Gesù dov'era? Mas onde estava Io avrei Jesus? voluto che voi gridasse Gesù, Eu Gesù è il gostaria que vocês Signore, è gritassem: proprio in mezzo di Jesus, noi. Jesus, é Ele, o Senhor, Ele que está no meio de nós. Daqui in più, niente Francesco. De agora em diante, não mais Francisco, mas gritem Jesus. La seconda parola è la preghiera. A segunda palavra Guardare il é a volto oração. di Dio. Ma soprattutto, e questo è collegato con quello che ho detto prima, Olhar o rosto de Deus, sentirsi guardato. mas, sobretudo, sentir-se olhado por Ele. Ci guarda, O Senhor olha a nós. ci guarda prima. Ele nos vê antes. La mia esperienza è ciò che io sperimento E davanti a al minha sagrario experiência, quando vado a pregare. e é o que eu sinto quando eu vou rezar na igreja diante do Senhor, Alcune volte algumas mi vezes addormento un pochettino. eu durmo um pouquinho, La stanchezza pouco de della giornata si fa cansaço addormentare. e eu Ma me lui mi adormeço. capisce. Ma sento tanto conforto quando Mas penso eu che lui mi sinto guarda. tanto conforto porque eu sei que Ele está olhando para mim. Pensiamo che dobbiamo pregare e parlare. E a gente fica lá falando, Guardare dal Signore. mas vamos nos deixar olhar por Ele. Ci dà forza Isso nos dá força e ti aiuta a e testimoniare. nos ajuda a Perché la testemunhá-lo. domanda era sulla testimonianza della fede, no? Porque a pergunta era sobre o Preghiera. testemunho, não? Primo Gesù, Sobre a poi oração. Em preghiera. primeiro lugar, Jesus. Em segundo, a oração. E si sente che Dio mi sta tenendo della mano. Quando a gente sente que Jesus está segurando a nossa mão, L'importanza di questo è lasciarsi guidare. a importância é deixar-nos guiar por Ele. E questo è più importante che i E casi. isso, sim, é mais importante. Siamo veri evangelizzatori Porque somos verdadeiros evangelizadores guidare da Lui. Pensiamo quando a nos Pietro. deixamos guiar por Ele. Forse stava facendo la sesta. Em algum momento, talvez eu estava dormindo um pouquinho à tarde, e eu tive aquela visão Quella visione del tovaiolo con tutti gli animali, no? E che de Gesù guardanapo, qualcosa le diceva, ma lui non capiva. É um lençol. In quel momento, lençol com todos os animais. Isso, os animais impuros. non ebrei a chiamarlo per andare a una casa. E ha visto come lo Spirito Santo E ele era viu laggiù. que o Espírito Santo estava lá. Pietro si è lasciato guidare Pedro da se Gesù deixou então per guiar arrivare por a Jesus quella prima evangelizzazione para chegar até aquela ai primeira gentili, evangelização che non erano inicial. ebreo, una cosa inimmaginabile in quel tempo. Isso eu nem pensava E così naquele tutta tempo. tutta la storia. Lasciarsi guidare da Gesù. Deixar-se guiar por Ele, por Jesus. È proprio
qui il leader, il nostro leader. Ele é o nosso líder. E terzo, testimonianza. E o terceiro ponto é o testemunho. Então, Jesus, oração, deixar-nos guiar por Ele e depois o testemunho. Ma io vorrei anche aggiungere qualcosa. Questo lasciarsi guidare por Gesù Esse deixar-se guiar por Ele porta alle sorprese di nos Gesù. causa surpresa. Si può pensare che l'evangelizzazione A gente pode pensar que a evangelização a tavolo, nel tavolo, pensando alle strategie. a gente pode botar lá na mesa, fazer contas, fazer estratégias. Un piccolo strumento. Mas é só um pequeno instrumento. O importante é isso. É Jesus. Guidare da É lui, deixar-nos guiar por Ele. facciamo le strategie. E depois a quelle gente faz secondarie. estratégias, mas isso é secundária. Então, o testemunho, Ma la comunicazione della fede soltanto a comunicação con da la fé, testimonianza. que passa sobretudo através do E testemunho l'amore. Non con le e nostre através da luz idee, do amor. col Vangelo Não com as nossas che si ideias. vive nella propria vita. É com o Evangelho que vivemos na nossa vida. E che lo Spirito Santo fa vivere dentro. È come una sinergia. É como uma sinergia que o Espírito Santo faz viver dentro. É isso que faz o La Chiesa la testemunho. portano avanti Mas a igreja i santi. é levada che sono adiante quelli pelos che santos. proprio danno questa testimonianza. São os santos que dão E esse come testemunho. ha detto Giovanni Paolo II, Como disse João e anche Paulo Benedetto II XVI, e Bento il mondo XVI, di oggi ha tanto bisogno nos tempos de hoje nós precisamos dei tanto, testimoni. Non tanto di maestri, ma dei testimoni. nós precisamos tanto de testemunhas. Ma parlare Não de mestres, con mas de tutta la vita, la testemunhas. coerenza Que di falem vita, com as suas vidas, que coerenza tenham propria di coerência vita. nas suas vidas. Una coerenza di vita che vive il cristianismo come un Uma incontro coerência que vive o cristianismo porta agli altri como um e encontro anche e non come un fatto sociale. e não como um fator social. Socialmente siamo così? Não, Siamo a gente é cristiani? assim, Io sì, socialmente nós noi. somos No, quello cristãos. no, la Não, testimonianza. o testemunho. E o Papa responde assim à segunda questão.